Sabe quando a gente vai fazer alguma coisa na nossa vida, sai errado de como a gente planejou e a gente simplesmente fica acabado, fica frustrado porque aquilo não ocorreu como a gente queria que ocorresse? Sei lá, talvez você tenha se planejado em fazer alguma coisa aí na sua vida, você tenha se preparado da melhor forma possível, achava que ia acontecer alguma coisa, aí foi lá, aconteceu uma coisa completamente diferente, ferrou aquele seu planejamento, ferrou o que você esperava que ia acontecer, e aí bate aquela raiva, bate aquela frustração, que parece que nada de bom ocorre na sua vida. Eu resolvi gravar esse vídeo porque em um atendimento a pessoa me perguntou como é que ela acabava com a frustração, ou seja, como é que ela simplesmente eliminava a frustração da vida dela. E eu achei essa pergunta muito interessante porque quem nessa vida não gostaria de eliminar qualquer frustração possível? E para a gente se aproximar de resolver a frustração, é importante a gente entender o que é a frustração. A frustração basicamente é quando a gente planeja alguma coisa, a gente tem certeza que alguma coisa vai ocorrer, a gente investe muita emoção, investe muita energia em alguma coisa e aquela coisa simplesmente não sai como a gente planejou. Então você estudou pra caramba pra uma prova, foi fazer uma entrevista de emprego e tinha certeza que ia dar tudo certo, que você ia bem na prova, então que iam te contratar no emprego. E aí quando você viu, você tirou nota baixa na prova ou então acabou não sendo chamado para esse emprego. E a frustração acaba ficando maior quando a gente investe mais energia nisso. Então, se a gente não estudou tanto para uma prova, por exemplo, e a gente foi para a prova e não passou na prova, é como se a gente não esperasse tanto que o resultado fosse tão positivo, sabe? Porque lá no final das contas a gente sabe que a gente não estudou tanto para a prova. Agora, quando a gente se esforça demais, estudando bastante, passa 8 horas no dia estudando, vai lá, faz a prova e tem um resultado que não condiz com aquilo que a gente esperava, aí a frustração bate forte, aí o desânimo bate forte. Então, basicamente, a frustração vem de toda a energia que a gente dá a algum acontecimento e esse acontecimento sai fora da nossa previsão, sai diferente daquilo que a gente gostaria que acontecesse. E para a gente realmente reduzir a frustração, talvez até eliminar a frustração da nossa vida, só existe um caminho. A gente entender que a gente não controla boa parte das coisas que acontecem na nossa vida. Eu sei, muito provavelmente não é a resposta que você gostaria de receber, mas é aí que tá a questão. A gente controla pouquíssima coisa na nossa vida. A gente controla o que a gente vai vestir, por exemplo, o que a gente vai fazer pro café da manhã, que a gente vai comer, mas a gente não controla se o ônibus vai atrasar, a gente não controla como a pessoa vai interpretar aquilo que a gente falou. Mesmo que a gente fale educadamente, a pessoa pode interpretar errado, falar mal da gente depois, ou dizer que a gente falou uma coisa que a gente não falou. A gente pode cuidar bem da saúde e mesmo assim ter algum problema cardíaco que faz a gente parar no hospital. Então, no final das contas, se a gente começa a observar a nossa vida, a gente percebe que a gente controla pouquíssima coisa na nossa vida. O máximo que a gente controla são algumas ações que a gente tem na nossa vida, mas a gente dificilmente controla o resultado dessas ações. Então, se você estudou muito para uma prova, por exemplo, você aumentou consideravelmente a chance de você passar nessa prova. Mas vai que você foi para a prova e cobraram só coisas que você não estudou. Então, o resultado vai ser muito diferente daquele que você estava esperando, mas você não controla esse resultado depois que você já fez as ações que você pôde fazer. Então, o que eu expliquei para ela em atendimento, que toda essa frustração não está ligada às ações que foram ocorrendo na vida dela, mas sim tudo aquilo que ela projetou que ia ocorrer. Toda essa tentativa de controle de algo que ela não tem controle. Então, há sim uma forma da gente reduzir a frustração na nossa vida. E é entender que a gente controla as nossas ações, mas a gente não controla os resultados dessas ações. Obviamente, o resultado dessas ações pode impactar de alguma forma a gente. Por exemplo, se a gente vai e faz alguma coisa ruim para uma outra pessoa, muito provavelmente isso vai ter uma consequência. A pessoa vai fazer alguma ação com isso que a gente fez, mas a gente não controla quais são as ações que essa pessoa vai fazer. Talvez ela não faça nada, talvez ela exagere na resposta dela. A gente não é dono desse leque de ações, a gente não tem esse controle remoto para dizer exatamente aquilo que vai ocorrer logo em seguida. Então, quando a gente identifica alguma coisa na nossa vida que saiu daquilo que a gente estava projetando, é muito mais importante a gente olhar para dentro da gente e entender por que a gente desenvolveu tanta frustração por causa daquele resultado. Porque muitas vezes a gente fica buscando a resposta daquilo que a gente está sentindo no externo. Ah, eu estou assim porque aconteceu tal coisa. Ah, eu estou triste assim porque fulano falou tal coisa. Não, você ficou triste por causa da sua expectativa pela resposta, do que você achava que o outro ia responder e isso não bateu com aquilo que você achava. Então, a forma de reduzir essa frustração é entender que a gente não controla tudo aquilo que está ao nosso redor. Na verdade, a gente controla pouquíssimas coisas e a maioria delas são as nossas ações. Nesse mesmo atendimento que eu estava tendo com ela estava falando assim, eu preciso me desenvolver muito para ter mais maturidade emocional. E no meio dessa conversa a gente foi percebendo que no final das contas a maturidade emocional a gente liga de certa forma ao tempo. Ou seja, quando a gente é novinho, quando a gente é adolescente, a gente é muito imaturo, a gente toma decisões muito sem sentido, a gente toma impulsivamente algumas ações, depois vai pagar com as consequências dessas ações, mas a gente não pensa muito. Além de ser bem comum o adolescente achar que ele vai ter a solução para os problemas do mundo e mais pra frente, quando ele vai envelhecendo, ele vai percebendo que não é bem assim e que talvez ele não tenha a solução para tudo aquilo que ele achava que tinha. Então a gente pode dizer
que em termos da infância a gente tem uma época menos madura emocionalmente, porque a pessoa ainda está aprendendo muito com a vida. Já é bem comum a gente encontrar pessoas de 80 anos, por exemplo, que são super resolvidas, pessoas que conseguem lidar com todas essas frustrações de uma forma muito mais leve, pessoas que, de certa forma, passam por algumas dificuldades, mas que não ficam em todo esse sofrimento. E aí a gente atrela isso à idade, mas na verdade não está ligado à idade. Está ligado à quantidade de vezes que essa pessoa percebeu que ela não tinha controle sobre situações. Uma pessoa de 80 anos, por exemplo, já percebeu que não dá para ficar lutando contra o tempo. O corpo dela vai envelhecer. Então ela já não fica mais com essa expectativa de querer controlar o envelhecimento igual uma pessoa mais nova tem. Uma pessoa de 80 anos, por exemplo, pode já não ligar muito mais para a crítica das outras pessoas, querer agradar os outros, porque ela já tentou na vida dela agradar os outros e percebeu que ela não consegue controlar a opinião das outras pessoas. Então, no final das contas, a maturidade é basicamente o entendimento de que a gente não tem controle sobre muita coisa na nossa vida. E quando a gente deixa de ter essa ilusão, a gente para de perder tempo tentando controlar a opinião das outras pessoas, tentando controlar o resultado daquilo que a gente faz. E a gente consegue focar em fazer o nosso melhor. Inclusive, esse vídeo aqui é um exemplo disso. Aqui eu tô fazendo o melhor possível para gravar com um áudio bom, tô fazendo o melhor possível para expor essa informação da forma mais direta para você. E eu tenho certeza que eu vou aprender com o tempo, que eu vou conseguir melhorar várias coisas com o tempo, mas é o melhor que eu posso fazer nesse exato momento. Então é óbvio que vai ter pessoas que vão assistir esse vídeo aqui e vão falar: nossa, ele podia ter uma edição muito melhor, ele podia se vestir melhor, ele podia colocar um terno, ele podia ter uma iluminação diferente. E com certeza as pessoas vão ficar decepcionadas. Mas eu não controlo a opinião dessas pessoas. E na verdade esse vídeo não foi feito para essas pessoas. Esse vídeo foi feito para você que está aqui me assistindo agora, que está tentando se entender mais como pessoa e não sofrer com essa frustração. Então no final das contas eu não estou tentando controlar o que você vai achar desse vídeo. Eu estou simplesmente expondo o meu melhor. E os efeitos disso, as reações disso, são coisas que estão fora do meu controle. É muito parecido como se a gente colocasse o pé na água. Se a gente pega uma piscina bem paradinha, a gente coloca o pé na água, a gente vai ver que faz aquele efeito de ondas, né? Reverberando porque a gente colocou esse pé na água. A ação de colocar o pé na água é algo que a gente controla. A gente pode colocar de forma mais brusca, a gente pode colocar de forma mais leve. E essa nossa ação, obviamente, tem um efeito na água, vai fazer a água movimentar. Mas a gente efetivamente não controla a água. A gente não controla como ela vai reverberar. Então não sei com qual dificuldade, qual frustração você teve, se aconteceu alguma coisa que fugiu muito aí do teu plano. Mas é muito importante aproveitar esse momento e refletir sobre esse peso que você está sentindo. Porque todo esse sofrimento é algo que surge de como você processa essa informação. Então eu sei que ninguém gosta de fazer alguma coisa e acabar saindo um resultado completamente diferente. Mas a partir do momento que a gente começa a focar em dar o nosso melhor, focar nos passos que a gente está fazendo e se perguntar: poxa, será que eu fiz o meu melhor? Será que eu gravei o vídeo da melhor forma? Será que eu fiz aquilo que eu podia naquela situação? Quanto mais a gente foca nesses passos e menos no resultado, menos chateado a gente fica e mais longe a gente vai. E essa é a grande chave do autoconhecimento. É saber lidar com aquilo que a gente sente. É começar a entender os nossos pensamentos. Começar a entender que o grande crítico que a gente tem é a gente mesmo. Porque se a gente simplesmente segue no piloto automático, a gente segue se criticando, segue se frustrando, segue tentando controlar as outras pessoas, segue tentando controlar todas as outras ações e segue sofrendo nesse processo. Então você não precisa chegar aos 80 anos para ter mais maturidade emocional. Basta começar a olhar um pouco para dentro de si. Inclusive é exatamente isso que a gente vem fazendo no Movimento Despertos, que é um espaço para a gente aprender mais sobre o nosso emocional, para lidar com a vida de uma forma mais consciente, para não ficar dependente de remédio, super ansioso, estressado, desanimado, depressivo e simplesmente tentando agir no automático. Lá a gente aprende a lidar com a nossa mente para poder ter uma vida mais consciente e, consequentemente, uma vida sem sofrimento, sem tanta frustração assim. E para conhecer esse projeto, que inclusive tem a minha mentoria direta, é só clicar aqui no link da descrição. Espero que essa reflexão tenha ajudado você, porque a frustração é algo que sempre aparece na nossa vida, mas ela pode ser algo que incomoda um pouco e depois passa e permite a gente processar a nossa vida de uma forma melhor, aprendendo com aquilo que ocorreu, ou ela pode ser uma frustração paralisante, que vai te impedir de seguir a sua vida. E a chave de tudo isso está aqui, na sua cabeça. Não está nos acontecimentos ao seu redor. Espero de coração que esse vídeo tenha ajudado você e a gente se vê em outros vídeos por aí, ou quem sabe lá dentro do Movimento Despertos.